Hi everybody, what's up? E aí, como estão todos hoje? Vamos estudar um pouquinho mais de inglês? Olha só, temos conteúdos muito interessantes hoje, eu peço que vocês fiquem super atentos, certo? Então vamos dar uma olhadinha qual é o nosso conteúdo da primeira parte da aula. Então na nossa aula 3 nós temos como objeto de conhecimento a formação das palavras. E o detalhamento é acréscimo de prefixos para a formação de novas palavras. Então esse é o conteúdo que a gente vai ver nessa primeira parte da nossa aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem atentos, porque o conteúdo está super interessante. E anotem tudo, não deixe passar nada. Então, acompanhe aqui comigo. Nós vamos ver agora um pouquinho do nosso assunto que a gente acabou de ver, que são prefixos. Mas antes da gente falar sobre esse assunto especificamente, nós vamos ver aqui junto comigo as word parts. Partes da palavra. Então, as partes de uma palavra são como parte de um quebra-cabeça. Vocês estão acompanhando aqui ao meu lado essa montagem desse quebra-cabeça aqui, não é verdade? Então, vocês vão rever aqui junto comigo essa montagem desse quebra-cabeça que a gente está falando de parte das palavras. Então, as palavras são como esse quebra-cabeça que elas vão se encaixando, vão montando, né, vão se adequando umas às outras. Então, só para fixar bem, as partes de uma palavra são como parte de um quebra-cabeça. E olha só, você tem um nome lá escrito nesse quebra-cabeça. Então, lá naquele roxo, né, o meio pink já, tem a palavra prefix. Aqui no meio a palavra root e aqui suffix. E aqui um exemplo que vocês acabaram de ver, que é a palavra que montou, né, accept, ficou unacceptable. Então, gente, o que tem nesse quebra-cabeça? Você tem o prefix, né, que é um pedaço de palavra que a gente chama de prefixo. E onde é que ele fica? Lá no começo da palavra. A gente vai já ver montar o quebra-cabeça de novo, e aí vocês vão ver como é que se encaixou aí essa palavra unacceptable. A segunda peça que vocês estão vendo aqui em verde é a palavra root, que é raiz, raiz, raiz. Então, é como se fosse a base da palavra. E aí vem o prefixo e o sufixo vêm se juntar a essa raiz, formando uma nova palavra. Então, temos também o suffix, que também é um pedaço de palavra, certo? Que a gente chama de afixo, que também vai se juntar a essa raiz, formando mais uma nova palavra. Tudo bem? Então, vamos ver novamente esse quebra-cabeça sendo montado aqui junto comigo. Então, olha só. Então, é como se fosse realmente, né, vão se encaixando. Tá lá o prefix, o prefixo un, né? Depois ele vai se juntar a essa palavra raiz, que é o accept, aceitar. E é possível formar mais uma outra palavra, que é o suffix, com o sufixo able. Unacceptable, unacceptable. A raiz dessa palavra é accept, aceitar. Quando eu juntei aqui o un junto com o able, que é o prefixo e o suffix, formou uma nova palavra que significa unacceptable, inaceitável, inaceitável. Então, olha só que interessante, né? Realmente formou uma nova palavra porque elas se encaixaram. Então, tá aqui a minha raiz acceptable, né? Accept, perdão, que é root, a raiz, accept. Juntei o un aqui na frente, depois o able lá no final, e aí já tem uma nova palavra. Então, é bem interessante quando você começa a estudar as word parts, né, as partes de uma palavra, que você vai ver realmente esse quebra-cabeça se formando. Novas palavras, novos significados. É bem interessante estudar essa parte, né, da gramática. E acontece a mesma coisa na língua portuguesa, tudo bem? Aqui a gente está falando do inglês, né, mas é a mesma ideia para o português. Certo, people? Bom, falei das partes da palavra, você já sabe que as partes de uma palavra, né, são a root, que é a base, né, a raiz, tem o prefix, prefixo, tem também o suffix, o sufixo, e agora a gente vai ver especificamente agora sobre o prefix, o prefixo. Acompanhe aqui comigo. Olha só, gente,
Aqui eu tenho uma pergunta para você que é what is a prefix? What is a prefix? O que é um prefixo? Anotem aí, tá? Tudo bem anotado direitinho. Então, o prefix é um elemento, que ali em parênteses você vê afixo. A gente chamou esse nome, né, para ele, que é um afixo, que colocado no início de uma palavra pode mudar o sentido da mesma. Então, o que é um prefixo? What is a prefix? Então, é um elemento que a gente chama de afixo, está ali entre parênteses, que colocado no início de uma palavra, o que acontece quando a gente coloca ele? Pode mudar o sentido da mesma, pode mudar o sentido dessa palavra. Lembram da palavra raiz, que é root? Então, quando eu coloco o prefixo lá na frente, já formo uma outra palavra com um novo significado. Observe essas duas palavras aqui comigo. Então, você tem move, que significa mover, né? Mover, move. Vocês vão acompanhar agora um movimento aqui nessa palavra. Observem. Foi colocado nessa palavra um afixo, que a gente chama de prefixo aqui, tudo bem? Ó, remove. Agora, quando eu coloquei esse re na frente, esse afixo, que a gente chama de prefixo, o que aconteceu? Eu já tenho um novo significado para essa palavra. Em vez de mover, agora eu tenho remover. Observaram? Então, foi só eu encaixar o prefixo lá na frente da minha palavra raiz, que é move, e aí já formei uma nova palavra. Então, remove, remover. Já mudou o significado. Vamos ver mais um? Honest, 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 que significa honesto. Então, a minha palavra raiz é honest, honest, que significa honesto. Mas no momento que eu coloco um prefixo, né, na frente dessa palavra, eu já tenho um novo significado para ela. Vamos observar aqui essa movimentação. Olha só. Então, antes você tinha o honest, que é a palavra raiz, a root. Quando eu coloquei o this na frente, ó, dishonest, dishonest, eu tenho desonesto, né? Já ficou o contrário, o significado contrário do que era antes. Perceberam? Então, os prefixos, assim como está dizendo aqui, olha, quando colocados na frente de uma palavra, eles podem mudar o significado ou o sentido da mesma. Como vocês puderam observar claramente aqui nessa mudança do significado das palavras, certo? Então, os prefixos são pequenos pedaços de palavras que a gente utiliza para dar um novo sentido a uma palavra raiz, a uma palavra base. Tudo bem, people? Espero que vocês tenham acompanhado bem direitinho aí e o significado do prefix. What is a prefix? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de prefixo. Sim, temos tipos de prefixo. Vocês vão já anotar aí no caderno de vocês. Então, cada tipo de prefixo tem um significado diferente. Então, vamos ver esses tipos de prefixos para que vocês possam formar novas palavras, né, a partir desse sentido que eles têm. Vamos ver aqui o primeiro, que é be e tree. Né? Lá no comecinho, ó, lá, be e tree. Quando aparece esse be e esse tree, que são, né, prefixos, lá na frente de uma palavra, qual é a ideia que ele quer passar? A ideia que ele quer passar é de número, quantidade. Então, quando você vê essa palavra be na frente, né, de uma outra, você já sabe que a ideia que ele quer passar é de número, quantidade, assim como o tree. Então, por isso que tem um tracinho ali depois, porque ele vai se encaixar com a palavra raiz, tudo bem? Olha o nosso exemplo aqui, gente. A palavra raiz é cellular, cellular, né, que significa célula, celular, ok? Quando eu coloquei o be lá na frente, olha o que aconteceu. Onde eu tinha cellular, que era só uma, né? Estou falando de uma célula. Quando eu coloquei o be lá na frente, deu o quê? É o composto de duas células. Ou seja, eu estou falando de número e quantidade quando eu coloquei esse prefixo be lá na frente da minha palavra. Então, vocês podem perceber aqui nessa imagem que vocês têm duas células aí. Be cellular.
e cellular, certo? Então, be e tree é relacionado a quê? Que prefixo é esse? Qual é a ideia que ele representa? Qual é a ideia que ele quer passar? De número e quantidade. Vamos ver mais um exemplo com esse? Olha só, people. Nós temos aqui a palavra athlon. 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 Quando eu coloquei a palavra tree lá na frente da base da minha raiz athlon, eu formei o quê? Uma palavra que significa campeonato com 3 esportes. E aqui vocês podem perceber os esportes, né? Ali a natação, pessoa correndo e lá também andando de bicicleta. Então, toda vez quando eu vou utilizar essa base aí, no caso, perdão, esse prefixo tree lá na frente da minha palavra, qual é a ideia que ele quer passar? Ele quer passar a ideia de número, de quantidade. Tudo bem? Então, anotem aí direitinho. Prefixo be, prefixo tree. Qual é a ideia que eles querem passar? Número, quantidade. Então, no caso aqui, olha, como é tree, a ideia é de 3. O be já é 2, não é? Então, triathlon. Por exemplo, uma outra palavra que me veio à mente agora que é triangle. O que é o triangle? Tem 3 ângulos. O angle é a palavra ângulo, que é a palavra base. Quando eu coloquei o tree na frente, tem o quê? Eu tenho o formato, uma forma geométrica chamada de triangle, triângulo. Tudo bem? O tree que está lá na frente do angle é um prefixo. Certo, people? Então, é bem mais comum do que você imagina. Quando você for pesquisar a fundo, vai achar prefixo em tudo quanto é lugar agora. Vou ficar aqui com o olho assim, né, de águia. Cadê os prefixos? Cadê os prefixos? Bem, então a gente vai ver um outro tipo de prefixo. Quero que vocês acompanhem aqui junto comigo. Vamos dar uma olhada. Olha só, gente. Nós vamos ver os prefixos, que são essa listinha aqui, tá? Nós vamos ver um exemplo de cada um deles. Quais são esses prefixos aqui, ó? O this, il, in, ir, non e an. Quando esses prefixos aparecem na frente de uma palavra, qual é a ideia que eles querem passar? Aqui, ó, negação ou oposição. Esse aqui vocês já viram lá no começo da nossa aula, né? Unacceptable, inaceitável, dá a ideia de negação, de oposição. Então, quando você coloca qualquer um deles na frente de uma palavra, você já está formando uma nova palavra com qual significado, com qual ideia? De negação ou de oposição. Tudo bem? Então, estamos combinados? Esses prefixos aqui dão esse tipo de ideia, negação ou oposição. Vamos observar os exemplos de cada um deles para que vocês possam perceber, né, a diferença da palavra raiz, da palavra root, né, e depois dela acrescida do prefixo. Então, no caso aqui, eu tenho a palavra agree. Agree, I agree with you. Eu concordo com você. Então, quando eu vou colocar um prefixo desse lá na frente, ó, eu coloquei o this, disagree. Então, ficou o oposto do que eu tinha antes, do significado anterior. Agora, eu tenho o significado discordar. Eu tenho, né, uma ideia de oposição, de contrário, de negação. Então, quando eu coloquei o this lá na frente do agree, já formou uma nova palavra que significa discordar. Discordar. Disagree. 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 Vamos ver mais um outro? A gente vai na sequência aqui, tá, gente? Agora a palavra legal. 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 Que significa legal. Legal, né? Algo certo, algo dentro da lei. Mas, quando eu coloco o meu prefixo il lá na frente da palavra legal, o que que eu tenho? Já tenho o oposto. Olha o significado aí, acompanha comigo. Illegal, illegal. Como, por exemplo, né, esse tipo de medicamento, que são medicamentos ilegais, certo? Que são contra a lei, né? Que não seguem a lei. Então, observaram? Coloquei uma dessas palavrinhas lá na frente, né? O meu prefixo na frente de uma palavra raiz.
já deu o contrário daquela palavra, já deu o sentido de oposição, de negação. Então, illegal, ilegal. A palavra legal é legal, certinho, dentro da lei. Coloquei o will na frente, illegal. Tudo bem? Mais uma, polite, polite, polite. É uma pessoa educada, como a teacher Cláudia, maravilhosa, ok? Polite. Então, quando eu vou utilizar uma dessas palavras aqui na frente do polite, olha aí o que eu tenho, gente, acompanha comigo. Gente, olha só o que esse carinha tá fazendo, ó. Tá jogando lixo na rua. Vamos ver qual é o meu prefixo que eu vou colocar aqui para ficar o contrário, né? Olha lá, lá na frente, impolite, impolite, impolite. Qual é a palavra que formou? Mal educado. Deu o sentido oposto, né? Deu o contrário dessa palavra. Então, onde eu tinha polite, que está marcada todinha de azul ali, como você pode observar, o contrário dela, quando eu coloquei o meu prefixo im, já formou a nova palavra que deu o sentido contrário de mal educado, né? Jogando lixo na rua. Impolite, impolite, impolite. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre esses prefixos que dão ideia de oposição e negação. Próxima palavra agora é complete. Complete, completo, né? Todo, por inteiro. Complete, complete. Vamos ver a palavra aqui que vai dar oposição a essa. Olha só, quando eu utilizei o in lá na frente do complete, olha aqui o contrário que deu. Incompleto, incompleto. Então já formei uma nova palavra, mas com sentido contrário àquela que estava lá como base, que é a palavra complete. Então, incomplete, incomplete, incompleto. E aí você observa aqui o nosso quebra-cabeça, né? A gente está falando de quebra-cabeça, montar, juntar. Esse aqui está incomplete, esse está incompleto. Então, falta só mais uma pecinha para ser completo aí. Tudo bem? Então, estamos falando de prefixos que dão ideia de oposição. Então, todos esses daqui da lista, ó. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Olha aqui, gente. A palavra responsible. 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 Responsável. Responsible. Vamos ver qual é o prefixo que eu vou usar para dar o contrário dessa palavra. Ali está. Eu coloquei o prefixo IR lá no comecinho, ó. Acompanharam ali? Então, coloquei o IR lá na frente e já formei uma nova palavra com o oposto dela, né? O oposto da base. Irresponsible. Irresponsible. Irresponsável. Olha só aqui a imagem, gente. A pessoa está aqui passando na faixa, né? Na faixa de pedestres. E, infelizmente, o carro vem avançando, né? Mesmo com a pessoa aqui andando na faixa, né? Ok, que atitude foi essa? Irresponsible. 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 Foi uma atitude irresponsável. Qual foi o prefixo que eu utilizei? O IR. Ir. Irresponsible. Certo? Então, vão anotando aí. Todos esses dão ideia de contrário, de oposição. Temos mais? Tem sim. Vamos ver mais um. Vamos finalizar aí os nossos prefixos de negação e oposição. Stick. Stick. Stick significa grudar, né? Pegar, algo pegajoso. Stick. Vamos ver como é que eu posso formar o contrário disso? Olha ali, palavra non-stick. Non-stick. Ou seja, que não gruda, que não adere. Olha aqui o exemplo, gente. Olha o objeto, gente. Eu quero uma dessa na minha vida. Uma frigideira que não gruda as coisas, né? Ajuda bastante a gente, né? Quero uma non-stick dessa para minha vida. Então, non-stick. O que é que eu coloquei? Qual foi o prefixo que eu utilizei para formar o contrário do stick? Non. Non-stick. Non-stick. Ou seja, objeto que não gruda, que não adere. Contrário de stick. Tudo bem? Então, vocês puderam acompanhar aqui essas palavras que são prefixos de ideia de negação ou oposição. E a gente vai ver mais um.
Olha aqui, happy. Essa você conhece, né? Essa palavra, happy, happy. Significa feliz, alegre, happy. E o contrário, como é que eu posso formar? Vamos ver aqui comigo. Vou utilizar o prefixo unhappy, unhappy. E aí você formou o contrário de happy, que é infeliz, infeliz, infeliz. Então, essa última palavra, esse último prefixo aí que a gente viu, é o prefixo un. Quando eu juntei com a palavra base happy, ficou unhappy. Já formei uma nova palavra com um significado oposto, ou contrário de happy, que é infeliz. Aí você observa a imagem dessa pessoa, né? Pensativa, olhando para o horizonte, com uma cara de triste, ok? Então, todas essas palavras que a gente acabou de ver aqui, todos esses prefixos, que vocês viram aqui as palavras de exemplo, são palavras que dão a ideia de contrário ou oposição quando elas aparecem lá no começo da sua palavra. Tem mais? Temos mais outros tipos de prefixos. Acompanhe aqui comigo. Vamos dar uma olhada. Olha só, gente, agora a gente vai ver os prefixos de direção. Prefixos relacionados à direção. Temos aí, né, a palavra, no caso o prefixo mid, mid, mid. Quando ele é utilizado na frente das palavras, qual é a ideia que ele dá? Dá a ideia de meio, que algo está no meio, que algo está no centro. Então você tem aqui a imagem, né, desse rapaz, que ele está ali no meio do caminho, né? Está chegando lá já na parte dele do final, mas está lá no meio do caminho. Então, por exemplo, aqui eu tenho midway, midway, no meio do caminho. Uma outra palavra de exemplo é midsummer, meio do verão. Palavra summer, verão, midsummer, no meio do verão. Midsummer. Então, usei o mid, qual é a ideia dele? Meio ou centro. O que mais que nós temos? Vamos ver mais um aqui junto comigo. Temos mais um prefixo que indica a direção, que é o in ou in. Qual é a ideia dele? Dentro ou para dentro. Exemplo que nós temos aqui, gente. Import. Import, que significa importar, trazer algo para dentro. Então você tem aqui, né, essa caixa, esqueci o nome agora, container. Um container que tem os objetos trazidos da onde? De fora, de outro país para o nosso país. Então, quando eu tenho o import, esse in na frente das palavras, eu já tenho um novo significado, né? De trazer para dentro. Que mais um outro prefixo, que é o in, com in. Quando eu coloquei ali na frente de hail, coloquei respirar, colocar o ar para dentro, né? Encher os nossos pulmões. Inhale, respirar. Tudo bem? Tem mais aí, viu, gente? Acompanha aqui comigo, vão anotando. Temos mais um prefixo de direção, que é o sub. 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 Qual é a ideia desse prefixo? Esse prefixo significa embaixo ou abaixo. Embaixo ou abaixo. Exemplo. Olha aqui a imagem que nós temos de exemplo. Aqui um submarino, não é? Então tá ali, ó. Submarine. 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 Quando eu coloquei o sub lá na frente da palavra marine, né? Já dei essa ideia de submarino, que é o que fica embaixo da água. Sub, submarine. Então, embaixo ou abaixo, qual é o meu prefixo que eu utilizo? A palavra sub. Sub, submarine, submarine, submarine. Temos mais outros exemplos também, com prefixo de direção. Acompanhe aqui. O prefixo de direção, que dá a ideia de abaixo ou insuficiente, é a palavra under. 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 Se for a palavra só under, né, isolada, ela significa embaixo de algo, certo? Mas aqui, como a gente está utilizando ela como prefixo, a ideia dela é essa aqui, tá, people? Abaixo ou insuficiente. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos a palavra underpass.
Pass é a palavra passagem, né? Algo que você passa, que cruza. Quando eu coloquei o under na frente da palavra pass, né? Coloquei esse prefixo, qual foi a ideia que deu? Uma passagem inferior, como é esse exemplo aqui, ó, certo? É uma passagem que passa ali embaixo da terra. Então, é uma under, embaixo de algo. Então, underpass, uma passagem inferior, que vai passando embaixo de algo. Tudo bem? Um outro exemplo desse tipo de prefixo, né, a gente vai ver aqui novamente, só para finalizar, é o undercook. Undercook. A palavra cook vocês já devem conhecer, que significa cozinhar, não é? Mas quando eu coloco o under lá na frente, ó, undercook, o meu prefixo under, o que aconteceu? Qual foi a ideia aqui, ó? Pouco cozido, né? A ideia de insuficiente, ele não foi cozido corretamente, foi pouco cozido, o cozimento dele foi insuficiente. Undercook, undercook, pouco cozido, cozido insuficiente. Tudo bem? Então, mais né, um prefixo daí dessa direção, que é o under. Under, under. Temos mais um também, vamos conferir aqui junto comigo. Mais um prefixo de direção que dá a ideia de acima ou sobre é o super. Super, super, super. Um exemplo desse prefixo aqui nós temos, ó, superimpose, superimpose, que é sobrepor ou pôr por cima. Aqui você observa aqui essa imagem, ele colocando, né, uma calda deliciosa ali sobre aquele cake. Gente, que bonito, não é? Deve estar muito gostoso esse cake aí. Então, o que aconteceu aqui com o meu verbo? Impose. Impose é o verbo pôr, não é? Colocar. Mas quando eu coloquei o super lá na frente da minha palavra, eu já tenho um outro significado. Sobrepor ou pôr por cima de algo. Então, já mais um prefixo que dá a ideia de direção. Vamos ver mais um. Um outro prefixo que dá a ideia de direção, people, é o trans. Trans, que dá a ideia de quê? Cruzar ou atravessar para o outro lado. Olha o exemplo aqui da imagem. Que tipo de navio é esse que cruza os oceanos, né? Atravessa os oceanos? Isso mesmo, tá ali, ó, trans. Transatlantic. Trans, ele atravessa de um lado para o outro. Então, transatlântico. Transatlantic. Então, que cruza, que atravessa. Então, esse é mais um sentido de direção, um prefixo que dá a ideia de direção. Trans. Trans. Vamos ver mais um? Olha só, um outro exemplo, não é? Nós temos aí, é for ou pre. O que significam eles? Antes, prévio ou anterior. Quando você utiliza esse tipo de, no caso esses dois aí, a ideia que eles querem passar é algo que vem antes, que vem previamente, que é anterior. Então, por exemplo, prefix. Então, o prefix vem antes do quê? Vem antes da palavra. Então, tá ali o pre, não é? O que mais? Forewarn. Forewarn. Warn é advertir, avisar. Então, quando eu coloco o for antes da palavra warn, desse verbo, qual é a ideia que ele dá? Advertir antes do tempo. Então, foi advertido antes do tempo, né, que devia ter sido advertido. Tudo bem? E aqui então, nós temos aqui a palavra que a gente viu no exemplo, né? Prefix. Prefix, algo que vem anterior. Prefix. Então, ele é fixado anteriormente. Vamos ver mais um. Olha só, gente. Agora, esse exemplo que nós temos aqui é da palavra miss, né? Do prefixo miss. Quando eu tenho esse prefixo miss, qual é a ideia dele? De forma errada ou ruim. Olha o exemplo que nós temos. Misunderstood, que é misunderstand, perdão, que é mal entendido. Ou misbehave, que é um mau comportamento. Então, misunderstood, misunderstand, perdão, ali os dois, né, tentando se entender. E olha o que esse gato fez aqui, hein? Mau comportamento foi esse. Né, fez xixi lá na cama.
misbehave. Temos mais um exemplo também, vamos acompanhar aqui comigo. Re é fazer novamente. Ó, replay, essa vocês conhecem, né? Tocar novamente. Reorganize, reorganizar. Replay, tocar novamente, né? A palavra play, tocar. Quando eu coloquei o re na frente, tocar novamente. E organize, organizar. Reorganize, organizar novamente. Então, perceberam aí como a gente tem prefixo no nosso dia a dia? Então, thank you so much. E agora vocês vão continuar a aula com o Teacher Luiz Felipe. A sua aula continua no próximo vídeo.